Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 25 de setembro, o nosso texto está em 2 de Samuel, no capítulo de número 21. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano, e Davi consultou a Iavé, e Iavé lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E dos filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém, Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança de Iavé? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e que procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos a Iavé, em Gibeá de Saul, o eleito de Iavé. E disse o rei: eu os darei. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento de Iavé que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante Iavé, e caíram estes 7 juntamente. E foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi, tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes-Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disso Deus se aplacou para com a terra. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era dos filhos dos gigantes. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jaaré-Oregim, o belemita, feriu Golias, o geteu, de cuja lança era a haste como eixo de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada uma das mãos
6 dedos, e em cada um dos pés outros 6, 24 por todos. E também estes nasceram dos gigantes. E injuriavam a Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Iniciando então hoje a leitura da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça e paz, da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Não havia nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que temos, que antes destruía. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Ezequiel, capítulo de número 28. Veio a mim a palavra de Yahvé dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas o teu coração como se fora coração de Deus, eis que mais sábios és que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste o teu poder e eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, pois que estimas o teu coração como se fora coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. À cova te farão descer, e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares.
Dirás ainda diante daquele que te matar: Eu sou Deus? Mas tu és homem e não Deus, na mão do que te traspassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mãos de estranhos, porque eu o falei, diz o Senhor Jeová. Veio a mim mais a palavra de Yahvé, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, te farei perecer. Ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto me tornaste e nunca mais serás para sempre. E veio a mim a palavra de Yahvé dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Sidom e profetiza contra ela e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou Yahvé, quando nela executar juízos e nela me santificar. Porque enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas, e os trapassados cairão no meio dela, estando a espada em roda contra ela, e saberão que eu sou Yahvé. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a pique, nem espinho que cause dor de qualquer que ao redor deles os roubam, e saberão que eu sou o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, perante os olhos das nações, então habitarão na sua terra que dei a meu servo, a Jacó, e habitarão nela seguros, e edificarão casas, plantarão vinhas. Sim, habitarão seguros quando eu executar juízo contra todos os que roubam nos seus contornos, e saberão que eu sou Yahvé, seu Deus. Amém? Vimos os nossos textos, então, no dia de hoje, em 2 de Samuel, no capítulo 21, que uma quebra de aliança é a raiz da maldição. Enquanto Josué estava atravessando com o povo até chegar à terra prometida, foi feita uma aliança com os gibeonitas e Saul quebrou essa aliança. Por isso veio a maldição. E quando vem o tempo da fome, da seca, Davi consulta a Deus e Deus revela: houve uma quebra de aliança. Então nós precisamos entender que as alianças são feitas através do sangue, né? Por percorrer toda a Bíblia, todas as alianças que Deus faz com o homem ao longo de toda a trajetória bíblica, elas são seladas com sangue. Então a quebra da aliança, ela traz a maldição por isso, porque havia um sangue derramado, havia um preço muito alto e não se pode profanar esse preço. Que nós possamos avaliar das nossas alianças aquilo que nós precisamos preservar, aquilo que nós devemos zelar por elas. Hoje, então, iniciando a carta de Paulo aos Gálatas,
né? Nós vimos ali que ele já pergunta: vocês mal conheceram o Evangelho e já estão se desviando para outro ensino, para outra doutrina? Então nós precisamos estar atentos. Não é porque nós fizemos uma oração aceitando Jesus, não é porque eu comecei a frequentar uma igreja que está tudo certo. Não, eu preciso de consolidação. Eu preciso me dedicar a conhecer a Bíblia, porque qualquer outro evangelho fora da palavra santa e fiel do Senhor nosso Deus é maldição, é anátema, como diz Paulo. Então nós precisamos entender que o estudo bíblico, o aperfeiçoamento na palavra de Deus é que nos garante a consolidação da nossa fé. E em Ezequiel, no capítulo 28, fica claro, né, aqui que vaidade, soberba, vanglória, cobiça são elementos da queda. Por isso devemos manter essas características, esses sentimentos, essas atitudes bem longe de nós, porque elas sem dúvida nos levam à queda. Amém? Vamos orar? Pai Santo, maravilhoso, bendito, fiel, justo, perfeito, nós trazemos diante de Ti a nossa vida, Pai, e clamamos ao Senhor, que o Senhor nos ensine a manter em honra as alianças que fizemos contigo e que fizemos diante de Ti, com as pessoas do nosso casamento, os nossos filhos, Pai, os nossos pastores, a igreja em que decidimos servir e buscar ao Senhor, que todas essas alianças sejam honradas, para que não venha sobre nós maldição. E em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos a ser consolidados na Tua palavra, para permanecer firme no Evangelho da verdade de Cristo. E que nós tenhamos sempre um coração ensinável, deixando de fora todo orgulho, toda soberba, toda vaidade, toda cobiça, toda ambição, porque nós sabemos que esses são os elementos que levaram um anjo de luz à queda. E nós queremos permanecer em Ti. Por isso, Pai, pedimos a Tua guarda e proteção em nome de Jesus. Amém. Shalom!